Porque o que acontece? Um dos sinais da volta de Jesus é o surgimento de muitos falsos profetas. E às vezes a gente pensa assim, que mal tem, às vezes, de alguém estar aí falando no nome de Jesus, que a maioria fala no nome de Jesus, e entregando de repente falsos ensinos, falsas profecias, mas há algo terrível por trás de tudo isso. E o que está por trás de tudo isso, em primeiro lugar, é um engano. E foi lido aqui hoje pelo pastor Carlos no Salmo 101, que o que mente, o que vive de engano, ele não permanecerá na casa do Senhor, diz a palavra. E qual que é a importância de Paulo alertar isso para a igreja? E se os irmãos atentarem bem, o primeiro versículo, a parte B, Paulo escreve assim, a parte B, tá, irmãos? Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e a segurança para vós. Por que Paulo está escrevendo isso? Não me aborreço de escrever as mesmas coisas. Às vezes a gente fica assim preocupado com o que vai ser falado, o que eu vou ouvir. E Paulo está dizendo, às vezes eu estou sendo taxativo de falar as mesmas coisas para que vocês compreendam a palavra de Deus. Porque qual que é o foco da igreja? Falei isso aqui na outra oportunidade que foi me dada. O foco da igreja é que os irmãos saiam daqui edificados. O foco daqui da igreja é que os irmãos saiam daqui renovados. O foco da igreja é que os irmãos não saiam simplesmente emocionados e depois que acabou o culto, tudo que foi falado, tudo que foi dito, seja jogado do ralo para fora. Mas Deus quer que a gente absorva, Deus quer que a gente ponha em prática, porque a Bíblia diz, sendo repetitivo de falar, eu falo todos os cultos isso, que aquele que ouve a palavra de Deus e põe em prática, é semelhante ao homem que edificou a sua casa na rocha. E quem edifica a sua casa na rocha, vou repetir de novo, irmãos, vai vir o vento, ele não vai cair, vai vir a chuva, ele não vai cair, vai vir a tempestade, ele não vai cair. Por quê? Porque a casa dele está firmada na rocha. Ter a casa firmada na rocha é sinônimo de obediência a Cristo. E a gente tem que se atentar a vários detalhes. E essa parte de ensino, irmãos, essa parte de você trazer mudança é muito sério, porque as pessoas hoje em dia, as pessoas querem muito movimento, as pessoas, igual chegou um bando de filho de diabo. Eu digo que é filho do diabo, irmão, porque não dá exemplo. Alguns anos atrás aqui, eu acho que meados de não sei se foi 2017 ou foi 2018, veio uma racinha, uma raça, tem que falar assim, aquela igreja ali é fria, é gelada. E o engraçado, sabe o que é engraçado, igreja? Que os frios e os gelados estão de pé todos os dias e fiéis a Deus. E os avivados, o pessoal do fogo, né? Está desviado, cai, levanta, bebe dali, fuma daqui, cheira dali e fala que é crente avivado. Isso me dá uma gastura. Porque ser crente não é movimento, ser crente é a gente dá frutos, é a gente dá exemplo, é a gente viver uma vida tão assim perfeita para com Deus, ao ponto de as pessoas ficarem assim, com a pulga atrás da orelha de querer saber por que nós somos desse jeito. As pessoas pedirem oração, as pessoas verem a nossa maneira de viver, e é isso que vai conduzir a igreja verdadeira para o céu. A pregação de Jesus é: arrependei-vos, a vós é chegado o reino de Deus. E a minha maior preocupação, irmãos, desde o dia que eu aceitei Jesus, e principalmente depois que Deus foi dando responsabilidades que eu considero o cargo, como o próprio apóstolo Paulo falou aqui, como esterco. Não serve de nada em questão de mérito humano, mas de responsabilidade sim, irmão. Quanto mais é dado, mais é cobrado.
É só isso que há uma diferença de peso. Mas de restante, irmão, não há nenhuma diferença. O que nós precisamos é ser fiéis a Deus. O que nós precisamos é fazer a vontade de Deus. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer isso ao ponto de ele chamar aqui esses falsos obreiros de cães, maus obreiros. E ele ainda fala assim, versículo 2: guardai-vos da circuncisão. Esse ato da circuncisão, os irmãos que gostam de ler a palavra do Senhor vão entender que foi daquela época, desde Abraão, e se perpetuou depois na lei de Moisés, um ato simbólico de, vamos dizer assim, de decapitação humana, só que no homem, né? Na parte do homem, como uma marca de que aquela pessoa era temente a Deus, era fiel a Deus. Só que quando chega Jesus, fugindo um pouco de Paulo, um dos maiores embates de Jesus foi contra quem? Foi contra os fariseus. E aqui a gente está falando de um homem que, pela palavra aqui, nós lemos, fui fariseu, versículo 5, a última parte. Paulo estava nessa raça aí. É um povo que se preocupava em lavar a mão 1000 vezes, mas não se preocupava em falar um palavrão. Era um povo que se preocupava em lavar 1000 vezes a mão, vou repetir, mas é um povo que não honrava pai e mãe. Ou seja, e Jesus chega dizendo assim: vocês estão tão preocupados com as coisas fúteis dessas e as coisas morais, vocês têm esquecido. Deus está dizendo aqui, irmão, não é apologia à sujeira, mas às vezes as pessoas estão esquecendo da moralidade, daquilo que é moral, e estão dando valor a futilidades, ao ponto de a pessoa não viver nada para Deus, perdendo futilidades. E Paulo está dizendo: guardai-vos da circuncisão, porque esses homens, eles queriam que as pessoas, os novos convertidos ali pós Jesus, é bem verdade, que eles circuncidassem, só que continuavam vivendo a mesma vida. E Paulo está dizendo: a nossa circuncidação não é na carne, é no coração. E quando eu digo isso, não é no sentido de liberalismo. Ah, meu Deus conhece meu coração, então eu vou viver de qualquer maneira, vou viver de qualquer jeito, porque Deus conhece meu coração. Não é isso. A Bíblia diz, o próprio Jesus falou, que daquilo que sai da nossa boca é o que está lotado no nosso coração. Alguém que ama Jesus, irmãos, ele nunca vai andar de maneira indecente. Alguém que ama Jesus, ele sempre vai falar coisas para promover edificação. Alguém que ama Jesus, ele sempre vai andar em novidade de vida para que o nome de Jesus seja glorificado. Isso é o Evangelho, irmãos. O resto é resto. O que Deus quer é um coração quebrantado, um espírito contrito diante do Senhor. E quando a Bíblia fala isso, está resumindo tudo. Porque uma coisa eu digo, irmão, Abraão não tinha uma Bíblia para seguir, mas ele tinha dentro do coração o temor de Deus. E quando o temor de Deus entra no coração, eu não preciso de regrinhas, não faça isso, não faça aquilo, porque já está no coração. Tem gente que, eu acho, como eu falei para o pastor um tempo atrás, um monte de legalidades que tinha na igreja, quando foi liberando, parecia aquele povo na 25 de março, em época de festa. Vamos, liberou, porque as pessoas estão preocupadas em às vezes coisas humanas. E o que Deus quer? Que saia de dentro para fora. Porque quando sai de dentro para fora, irmão, pode ter certeza que vai ter pureza, vai ter pudor, vai ter obediência, porque verdadeiramente a conversão veio de dentro. É o que Deus quer falar para nós. Acelerando aqui, porque os irmãos vão apresentar. Versículo 3: porque a circuncisão somos nós,
que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. O que Paulo está falando para a igreja de Filipe? Ele está dizendo: igreja de Filipe, ser crente não é pôr terno e gravata, ser crente não é simplesmente andar com uma veste diferente, somente isso. Mas está dizendo: seja crente aonde você for, seja crente nas suas palavras, seja crente na sua maneira de se vestir, seja crente na sua maneira de falar, no trato da sua família. É isso que Deus está querendo dizer para nós. Porque se nós fôssemos confiar na carne, o apóstolo Paulo dá o seu próprio exemplo. Esse homem, irmãos, para os irmãos entenderem, a palavra diz que ele foi instruído aos pés de Gamaliel. Lembra daquele Gamaliel que foi falar com Jesus, o doutor da lei? Paulo foi criado e teve instrução com esse homem. Paulo conhecia da lei. Mas não adianta, irmão, eu mostrar aqui para os irmãos: eu sou doutor em divindades, eu sou teólogo, mudar de voz para pregar, amados irmãos, e viver podre dentro de casa. Não serve de nada. Não serve de nada. Paulo diz: ainda que eu podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Paulo foi circuncidado. Paulo, ele era da tribo de Benjamim. Paulo, ele foi fariseu. Ele era zeloso. Só que o zelo de Paulo sem a obediência não serve de nada. Eu falo para as crianças sempre: não adianta vir para a igreja e falar que é crente. Seja crente na escola, seja crente na rua, em todos os lugares. E isso tem que ser polido diariamente, irmãos. A maldade, irmão Wagner, a natureza humana, ela está dentro de mim e de você. E já dentro já vem isso de berço, irmão Braz. Contar um negócio para os irmãos rápido aqui, que já vou encerrar porque a hora voa. Isso é algo que a gente deve tão levar a sério, porque desde o dia que Deus falou para mim: ó, eu vou te dar filho, Deus ao mesmo tempo me deu a palavra em Deuteronômio capítulo 6, que diz a respeito de como cuidar de um filho, que a gente deve falar de Cristo, falar de Deus, da leitura da palavra, no deitar, no levantar, no caminho, comendo, tomando banho, indo para a escola. Não há limites para a gente ensinar nossos filhos. E eu tinha dado uma ordem para o número 2, Pedrão, e ele não cumpriu a ordem que eu fiz, e eu peguei ele no flagra. E quando eu peguei ele no flagra, ele fez assim, irmãos. Ele abriu um sorrisinho assim. Aí fez assim, tipo, tá tudo legal. Aí, olha que bonitinho, que fofinho. Não, irmão, sabe o que isso na natureza humana é? Pedro, presta atenção: falsidade. Eu desobedeci e estou dando um sorrisinho porque tá tudo legal. Rafael, deixa o papai te explicar: isso você fez a falsidade. Não seja falso. Confesse, fale que você: ó, papai, eu estava fazendo o que você falou para não fazer. É melhor. Porque aí você pensa que não, irmão, aí cresce, vai ser falso com os outros. É criança, irmão, misericórdia. Mas é assim que a palavra manda cuidar dos filhos. Consegue compreender? Parece uma coisa idiota. Aí eu pergunto aqui para os irmãos adultos aqui, que é todo mundo adulto tirando as crianças, é óbvio. É um pleonasmo, né? Qual dos irmãos aqui, eu quero que não levante a mão, porque nunca aconteceu isso, já foi alvo de falsidade? Só eu? Nossa, que maravilha, irmão, que já está na perto dos irmãos então. Glória a Deus, hein? Que bênção. Quem não? Eu fiquei admirado, eu falei assim: nossa, eu vou andar com os irmãos então. Consegue compreender? Isso é muito sério. Vocês gostam, né, do Paixão?
Até Jesus, Judas chegou, não vou beijar o pastor Carlos que eu sou macho, mas chegou, deu um beijinho no rosto, ô mestre, eu te salvo. Sem vergonha, né? É melhor, irmãos, às vezes eu ser como Pedro, no início, eu vou contigo até o fim. Mas é lógico que a negação de Pedro não significa que era uma maldade de Pedro, irmã de Jane. Era uma fraqueza de Pedro. Pedro não estava preparado espiritualmente, porque o medo fez com que ele, cedesse. Mas tinha um negócio em Pedro, irmãos. Quando Jesus ressuscitou, Jesus fez algumas perguntas para Pedro, perguntando se ele amava. Perguntou 3 vezes. E na terceira vez Pedro chorou e Jesus falou: apacenta minhas ovelhas. E olha, Pedro, quando você era moço, você andava por onde você queria. Jesus está dizendo: você era dono do seu nariz, ninguém manda em mim, a vida é minha, eu cuido de mim. Que conversa é essa de conselho? Eu vivo a minha vida, a vida é minha. Isso é a tradução, tá? Mas vai chegar um tempo, Pedro, que vão te levar para onde você não quer te levar. Está querendo dizer da sua morte. E a história diz, eu já falei isso para as crianças, que Pedro foi tão ousado, mas tão ousado, porque o Espírito Santo entrou em Pedro. O pastor Carlos falou aqui esses dias, já vou encerrar, que Pedro passava assim, tinha uma pessoa doente, era curada. Pedro passava assim, a sombra de Pedro passava numa pessoa endemoniada, o demônio caía por terra. E lá na frente, na morte de Pedro, o irmão Wagner falou assim: a história que diz isso, tá? Eu vou te crucificar igual o seu mestre. Aí iam colocar ele igual Jesus. Aí Pedro era boca quente, irmãos. Ele falou assim: não aceito isso não. Eu não sou digno de morrer desse jeito. Vira minha cruz de ponta cabeça. Será que a gente tem coragem de fazer isso? Porque os crentes hoje estão se perdendo por bobeira. Então, irmãos, Salmo 101, o pastor Carlos leu aqui o versículo 3: não porei coisas más diante dos meus olhos. No que nós temos se perdido? Que Deus, irmãos, venha derramar essa ousadia que deu para Pedro sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém?